E agora, meus irmãos, vamos à palavra do Senhor. Eu convido você, meu irmão, a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, capítulo 22, versículo 10 em diante. Segundo livro de Crônicas, capítulo 22, do versículo de número 10 em diante. Nós temos trabalhado sobre os profetas, sobre o ministério profético, mas não somente sobre os profetas e o ministério profético, porque temos falado também sobre reis, e hoje nós estaremos falando, no nosso estudo, sobre a vida de um sacerdote, o sacerdote Joiada. Então eu quero ler aqui com vocês, segundo livro de Crônicas, capítulo de número 22, versículo de número 10 em diante. Nós estaremos lendo essa porção e vamos extrair aqui as lições que o Senhor tem para nós. Todos acharam? O título da minha mensagem é O Sacerdote Joiada, apenas isso. E a tese que eu quero defender hoje é a seguinte: que Joiada, que foi um sacerdote, ele foi muito mais do que um sacerdote. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Qual era o papel de um sacerdote? Qual era o papel de um profeta? O sacerdote, ele fazia o papel do pastor da nação, ou fazia parte do pastorado da nação. E os profetas também. Os profetas, eles também eram pastores da nação, do povo de Deus. Então, tanto os profetas quanto os sacerdotes, eles trabalhavam em sincronia. Tanto é que alguns sacerdotes, como é o caso de Jeremias, Ezequiel, foram separados para serem profetas. Pode ver que Jeremias, nós conhecemos ele como profeta, mas na realidade Jeremias, ele era de família sacerdotal. Então muitos profetas na Bíblia eram também sacerdotes, mas o ministério profético dele é tão forte, é tão significativo, que destaca o lado profético. Mas nem todos os sacerdotes eram profetas, mas eles eram pastores. Então como que eles agiam naqueles dias? Era bem simples. O sacerdote, ele tinha uma função mais regular. Você hoje não está aqui no culto, adorando a Deus? Você não foi recebido por porteiros que já desde cedo te abraçaram? Os obreiros estavam aqui, tanto na transmissão, quanto já se preparando para o culto do infantil, quanto os ministros de música. Ou seja, nos dias bíblicos, o que acontecia no Velho Testamento era algo muito parecido. Havia os cultos regulares, as orações. Quem cuidava disso tudo eram os sacerdotes. Então, alguém quando vinha no templo ou numa sinagoga, ele pedia ajuda ao quê? Ao sacerdote. O sacerdote ensinava, aconselhava, orava por ele. Então, o sacerdote faz esse papel regular, de regularidade, de constância, mais normativo, periódico. Todo sábado iam adorar a Deus, nas festas anuais, todos vinham ao templo, e ali no templo os sacerdotes cuidavam então do povo. Então o papel sacerdotal no Velho Testamento era um papel mais pastoral. Pastor, isso é simples? É nada. Vem caminhar comigo para você ver como que é difícil. Vem caminhar com o pastor para você ver como que o caroço de angu é grande. Porque muitas vezes uma pessoa que começa a ser discipulada, você passa um ano discipulando a pessoa para ela subir um degrau. Pastor, a história de vida de cada um é um mistério. Tem pessoas que foram feridas no passado, que foram destruídas nas suas emoções, que foram introjetados dentro dele pensamentos que, para você mudar isso tudo, demora muito tempo. É o poder da palavra, o poder do ensino, poder do Espírito Santo usando o pastor. Ou seja, o trabalho pastoral, ele é muito mais regular, mas ele é constante. E o profeta, pastor? Aí o profeta, ele era tomado esporadicamente como uma voz.
Aí ele falava em nome de Deus à nação, dizendo: acorda, o inimigo está se levantando, vocês estão se desviando. Então aí trazia o quê? Aquela compreensão. Aí vinham os sacerdotes e diziam: olha o que o profeta disse em nome de Deus. E muitas vezes os profetas diziam: lembra dos mandamentos de Moisés, da aliança que eu deixei com vocês. Aí vinham os sacerdotes e diziam: está aqui a aliança, povo, vamos obedecer. E assim, nessa sincronia entre sacerdotes e profeta, o povo de Deus ia prosperando. Amém? Então, pastor, era só assim? Era, mas e aí, não tinha problema? Claro que tinha. Tinha sacerdotes que se desviavam? Meu irmão, tinha sacerdote que se vendia, se aliava ao rei ímpio. Tinha sacerdote que também era indiferente com a nação. Por quê? Porque os irmãos que vinham adorar a Deus era tudo desviado, aí o sacerdote puxava a orelha, e os desviados não queriam que puxasse a orelha, só queriam ter uma religião nominal, e aí o sacerdote dizia: tudo bem, faz o que você quiser. E aí, pastor, e aí que ficava pior, porque quando o sacerdote deixava o povo se desviar, ele também já era um desviado. Então tinham falsos sacerdotes? Tinham. E falsos profetas? E aí piorou. Aí falsos profetas, irmãos, eu venho mencionando sobre vários falsos profetas. Lembra dos profetas de Baal? Tinha os profetas de Acabe, os 400 profetas de Acabe, que profetizavam em nome de Deus, em nome do Deus de Israel. Ou seja, eram profetas, mas eram falsos. Então, quando tinham sacerdotes falsos e profetas falsos, aí, meu irmão, aí o povo ia para a galera mesmo. Aí rodava a baiana e o negócio ficava feio. E aí vinha o castigo de Deus sobre a nação. Mas o castigo de Deus vinha antes sobre a nação, muitas vezes vinha primeiro no líder. Porque o líder, ele precisava conduzir a nação. E aqui lembrando de uma coisa muito importante para você nunca fazer confusão. No Velho Testamento, Israel era uma teocracia. Irmãos, guarde isso. Deus separa Abraão e dá uma terra para Abraão e diz: você vai viver aqui, e a tua família e os teus descendentes, e vocês serão um povo especial. Vocês serão uma nação santa, um povo especial para a minha glória, para anunciar os meus mistérios e a minha glória para todas as nações. Posso ouvir glórias a Deus? Então a nação de Israel, aquele território era santo, como até hoje é. Deus deu um país para um povo, ponto final. Temos o que falar. E aquele povo existe até hoje. Quantos anos faz isso, pastor? Só 4.000 anos. É Deus ou não é Deus num povo? É Deus. Então, o povo, o rei, os príncipes, os negócios, todos eles precisavam serem respaldados pelo que e como? Pela palavra de Deus. E como a palavra de Deus guiasse. Por isso que muitas vezes o rei, ele também exercia justiça, os sacerdotes exerciam justiça, os próprios profetas também eram veículos de justiça. Por quê? Porque era uma teocracia. Pastor, e Israel tinha desejo de matar as outras nações? Não, nunca. Israel simplesmente contra-atacava uma outra nação quando essa nação queria dizimar Israel. Aí Deus, antes de exercitar o juízo contra aquela nação, Deus falava: olha, não faça isso. Deus levantava os profetas. O grande exemplo bíblico é o Egito. O Egito não era para ser destruído como foi com as pragas. Mas por que o Egito foi destruído? Porque o Egito quis a aniquilação e a escravidão de uma outra nação. E quando o povo de Deus foi para o Egito, podem ver que o Egito foi salvo por causa de um judeu, que foi José. E o Egito prosperou por causa da família de Jacó. Ou seja, o Egito foi abençoado pelos descendentes de Abraão. Então não era nunca para o Egito sofrer o que sofreu, mas depois de 400 anos, outros líderes foram levantando-se e vendo que aquele povo poderia continuar sendo escravo, e por isso que não libertaram. E aí Deus pede, por meio de Moisés: liberta o meu povo. E Faraó não quis. E então, em virtude disso, em virtude de todo o sofrimento que o Egito causa, Deus pune o Egito. Mas não era para ter sido assim. Então, na realidade,
a nação do povo de Deus sempre foi para que fosse bênção para todas as nações. Amém, meus irmãos? E hoje a gente vai estudar um pouco sobre a vida de Joiada. Por que Joiada? Porque Joiada, meus irmãos, ele foi um elo poderoso. Ele foi mais do que um sacerdote. Ele foi um filho que amava a profecia sagrada. Ele foi um legítimo filho, um guardião da profecia. Ele foi um servo de Deus muito crente, muito crente. Ele foi uma pessoa que foi esse elo entre Deus, a profecia, o templo, o reino, o povo e até mesmo a pessoa de Jesus. E Joiada representa o que é ser um sacerdote realmente muito especial, um pastor muito especial, ou como o Novo Testamento vai dizer lá em 1 Pedro 2,9, sacerdócio real. Joiada é essa pessoa que teve uma vida diante de Deus longeva, feliz, cheia de realizações, frutífero e realizado, e ele morre e é sepultado como um príncipe. Mas ele era um simples sacerdote, um simples pastor. Ele não era um sumo sacerdote, mas ele foi o elo que gerou bênção para o povo de Deus, para o reino e para a linhagem de Jesus, e eu posso dizer que até para nós hoje. E ele não é muito citado, não é muito conhecido. Ainda nessa introdução, deixa eu explicar uma coisa aqui, irmãos. Eu gosto de pensar assim na Bíblia. Existem servos de Deus que eu chamo de servos de Deus de primeira grandeza. Quem são esses de primeira grandeza? Abraão, Noé, Moisés, Davi, Elias, Eliseu, José do Egito, Daniel. Quem mais? Os 12 apóstolos, João Batista, Paulo. O que falar deles? Eles foram escolhidos a dedos por Deus para encabeçar um projeto. Agora, eles fizeram tudo sozinhos? Não. Nunca será assim. São servos de Deus de primeira grandeza, não por causa deles, mas pela vocação sagrada. Deus separa alguns para uma obra especial. Amém, irmãos? Creia nisso. Mas aí talvez você diga, pastor, e eu não fui separado para isso, então eu não presto para nada. Não, isso daí não é verdade. Ao lado desses servos de Deus, Deus coloca pessoas valentes. Aí que entra a questão. Davi tinha os valentes de Davi, por isso que o reino de Davi foi singular. Elias e Eliseu foram singular porque tinha uma escola de profetas, aleluias. Ao lado dos 12 apóstolos tinham 120 piedosos, crentes, cheios do Espírito Santo. Posso ouvir glórias a Deus, irmãos? Ao lado de Paulo tinha Timóteo, tinha Silas, tinha Barnabé, que era o seu mentor, depois passou a ser o seu auxiliar. Tinha, quem mais, pastor? Tinha Priscila, tinha Áquila, tinha Apolo, aleluia! Deus levanta alguns que eu chamo de servos de primeira grandeza, mas ao lado deles, Deus coloca ali os seus valentes. Posso ouvir glórias a Deus, irmãos? Sempre vai ser assim, irmãos, sempre vai ser assim. E depois, pastor, Deus, por último, coloca quem? Aqueles servos fiéis. Pastor, eu não estou nem na primeira colocação, nem na segunda, eu estou na terceira. Pastor, está errado. Não, meu irmão, glória a Deus por tudo. Não, você não está nada de errado, não tem nenhum problema, não tem nada. Porque muitas vezes a sua função e a sua obra é ser um crente piedoso. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Pastor, é só um crente piedoso. É só um intercessor. Meu irmão, o intercessor vai ser a intercessora, a irmãzinha do coque, a irmãzinha do ciclo de oração. Ela vai ser a força de quem? Desse irmão, desses soldados, desses valentes e desses ungidos, porque sem essa igreja que ora, que clama, que jejua, que guerreia, a gente não consegue. Eu só estou de pé porque tem uma igreja que ora, porque tem um povo que clama, porque tem pessoas valentes que nos sustentam em oração, em apoio. Amém, irmãos? Pastor, mas e aí, pastor? E aí que Deus vai usar você do jeito que Ele quiser.
Então, seja você um membro comum, um valente ou um ungido, não importa, o importante é você ocupar o lugar que Deus te pôs e apenas aceitar o que Deus te pôs. Pastor, e quando eu quero me colocar sobre onde Deus não me pôs? Aí, meu irmão, você não vai perdurar. Você não vai perdurar porque Deus não te pôs. Isso é vaidade. Se você recebeu uma unção e você está sendo um covarde querendo virar povo, você não vai prosperar como povo de Deus, porque Deus te deu uma unção especial. Então o que você está fazendo aí? Escondendo o seu dom. Se Deus te pôs como valente, você quer tomar o lugar daqueles que Deus pôs acima, você não vai prosperar. Por quê? Porque Deus não te pôs para ser alguém de proeminência, Deus te pôs para ser o apoio. E por que você também, de repente, como um valente, está deixando de ser valente, está sendo um covarde? Falando, não, eu estou cansado. Então deixa de ser assim, porque você não vai prosperar. E se você realmente recebeu essa vocação de ser um proeminente, meu irmão, cumpra. Se você foi de ser um valente, cumpra. Se você foi de ser povo, cumpra. Porque aonde Deus te colocar, ali vai ser o melhor de Deus para a sua vida. Posso ouvir glórias a Deus, irmãos? Pastor, isso é tão simples assim? É assim, irmãos, é assim. Então, diante do reino há esses mistérios. Nós não escolhemos essas coisas. Podem ver, irmãos, isso nos deixa com o coração tranquilo. Por que, pastor, isso nos deixa com o coração tranquilo? Porque a gente não quer queimar a etapa ou ocupar espaços que Deus não nos deixou. Eu sei que eu estou me alongando um pouco, mas é importante eu falar isso. Sabe por que muitas pessoas naufragam, irmãos? Porque elas são conduzidas pelo seu ego e não pela vontade divina. É ego. Uma pessoa que é para ser um membro fiel, irmãos, para e pense. O que é um membro fiel? Ele vem à igreja, ele dá testemunho onde ele vai, ele dá testemunho na sua família, ele intercede por ele, pelo seu lar, pela igreja, pelos ministros, ele apoia com os dízimos e com as ofertas, ele é um soldado de oração e de jejum. Oh, meus irmãos, isso é poderoso demais. Não menospreze o membro fiel. O membro fiel, ele é aquilo que o pastor precisa. Hoje nós vivemos uma bagunça tão grande, irmãos, tão grande. A pessoa falou um pouquinho bem, ela já quer virar um pastor. Ele toca um pouco bem, ele já quer virar um ministro de música e quer dominar. Há uma vaidade descontrolada nos nossos dias. A pessoa, se é um empresário e começa a dar ofertas mais generosas, ele quer virar o presidente da igreja, porque ele quer conduzir o caixa. Oh, meus irmãos, não tem nada disso. Uma simples citação. Estevão, o primeiro mártir da igreja. Esse homem era cheio do Espírito Santo ou não? Sim ou não, igreja? Pelo amor de Deus. O primeiro mártir, apedrejado. Primeiro mártir de todos. O que ele era? Ele era pastor? Ele era apóstolo? Ele era o quê? Profeta? Ele era o quê? Um discípulo, ótimo, um crente. Mas Deus deu um dom para ele no Novo Testamento. Lá em Atos 6, ele é separado para algo. O que ele era? Diácono. Diácono, irmão. Ele cuidava da cesta básica, ele participava do social da igreja. Pastor, só isso, mas ele era um crente cheio do Espírito Santo, que marcou a vida, inclusive de Paulo, que juntamente com os judeus se estavam apedrejando. Enquanto os judeus apedrejavam, Paulo segurou as vestes, dando voz de consentimento como líder daqueles que apedrejavam, e Paulo ali foi também ministrado pela vida desse diácono. Um diácono, o que é o diácono, irmão? É o servo, é o obreiro da igreja. Hoje, se Estevão tivesse nos nossos dias, o que ele viraria? Ele viraria apóstolo, serafim, querubim, porque as pessoas estão tão vaidosas, que não, Estevão não pode ser um diácono, Estevão não pode sim, crente cheio do Espírito Santo pode ficar muitas vezes como membro, crente cheio do Espírito Santo pode participar somente da intercessão, crente cheio do Espírito Santo pode ser o que Deus quiser que ele seja, porque ele será frutífero e realizado ali. Nas páginas das Bíblias nós vemos mulheres que receberam apenas o chamado de ser mãe.
Pastor, só de ser mãe? Uma mãe cheia de Espírito Santo é um vaso nas mãos do Altíssimo numa igreja, amém, meus irmãos? E a gente não tem que olhar com desdém. A irmãzinha é só uma boa mãe. Uma mãe cheia do Espírito Santo dá um exemplo para as novas mulheres, as jovens, as novas mães. Elas ensinam como ser crente de verdade, como tratar o marido, como ser piedosa. Meus irmãos, hoje a gente está tendo problema com mulheres que muitas vezes tomam a frente do marido. Aquelas mulheres que querem mandar no marido. Está precisando de bom exemplo. De quem? Das mães bíblicas. Aquelas mães que não são vaidosas, mas são cheias do Espírito Santo. Não despreze o lugar que Deus te pôs. Se coloque no lugar que Deus te pôs e não queira o lugar de outro. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E agora vamos então à leitura aqui do texto. Eu sei que hoje não vai dar para a gente concluir. Essa mensagem de joiada a gente vai ficar aqui um tempão, porque muito Deus tem falado ao meu coração sobre esse servo de Deus. Meus irmãos, ele foi um elo, guarda isso no seu coração. Ele foi um elo de bênção para muitas pessoas. Você quer ser um elo de bênção para muita gente? Quer ser? Então vamos ouvir o que Deus tem para nós. Segundo livro de Crônicas 22:10. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real de Judá. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, pegou Jeoás, um dos filhos do rei Acasias, que iam ser assassinados, e o colocou num quarto junto com a sua ama. Assim Jeoseba, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, escondeu Joás de Atalia, de forma que ela não pôde matá-lo. 6 anos ele ficou escondido com elas no templo de Deus, enquanto Atalia governava o país. 23:1. No 7º ano de Joiada, encorajou-se e fez um acordo com os líderes dos batalhões de Sem: Acasias, filho de Jeorão; Ismael, filho de Joanã; Azarias, filho de Obed; Maacéias, filho de Adaías; e Elisafate, filho de Zicre. Eles percorreram todo o Judá e reuniram de todas as cidades os levitas e os chefes das famílias israelitas. Quando chegaram a Jerusalém, toda a assembleia fez um acordo com o rei no templo de Deus. Joiada lhes disse: reinará o filho do rei, conforme o Senhor prometeu acerca dos descendentes de Davi. Vocês vão fazer o seguinte: um terço de vocês, sacerdotes e levitas, que entrarão de serviço no sábado, deverá ficar vigiando nas portas do templo. Um terço no palácio real e um terço na porta do alicerce, e todo o povo estará nos pátios do templo do Senhor. Ninguém deverá entrar no templo do Senhor, exceto os sacerdotes e os levitas de serviço. Estes podem entrar porque foram consagrados, mas o povo deverá observar o que o Senhor lhes determinou. Os levitas deverão posicionar-se em torno do rei, os levitas deverão posicionar-se em torno do rei, todos de armas na mão. Matem todo aquele que entrar no templo. Acompanhem o rei onde quer que ele for. Os levitas e todos os homens de Judá fizeram como o sacerdote Joiada havia ordenado. Cada um levou os seus soldados, tanto os que estavam entrando de serviço no sábado, como os que estavam saindo, pois o sacerdote Joiada não havia dispensado nenhuma das divisões. Então ele deu aos líderes dos batalhões de Sem as lanças e os escudos grandes e pequenos que haviam pertencido ao rei Davi, que estavam no templo de Deus. Posicionou todos os homens, cada um de arma na mão, em volta do rei, perto do altar e no templo, desde o lado sul até o lado norte do templo. Joiada e os seus filhos trouxeram o filho do rei e o coroaram. Entregaram-lhe uma cópia da aliança e o proclamaram rei, ungindo e gritando: viva o rei! Quando Atalia ouviu o barulho do povo correndo e aclamando o rei, foi ao templo do Senhor onde estava o povo. Lá ela viu
o rei à entrada em pé, junto à coluna. Os oficiais e os tocadores de corneta estavam ao lado do rei, e todo o povo se alegrava ao som das cornetas. Os músicos, com seus instrumentos musicais, dirigiam os louvores. Então Atalia rasgou suas vestes e gritou: traição, traição. O sacerdote Joiada ordenou aos líderes dos batalhões de 100 que estavam no comando das tropas: levem-na para fora, por entre as fileiras, e matem à espada todo aquele que a seguir. Pois o sacerdote dissera: não a matem no templo do Senhor. Então eles a prenderam e a levaram à porta dos cavalos, no terreno do palácio, e lá a mataram. E Joiada fez um acordo pelo qual ele, o povo e o rei seriam o povo do Senhor. Então todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou, despedaçaram os altares e os ídolos e mataram Matã, sacerdote de Baal, em frente aos altares. Joiada confiou a supervisão do templo do Senhor aos sacerdotes levitas, aos quais Davi tinha atribuído tarefas no templo, para apresentarem os holocaustos ao Senhor, conforme está escrito na lei de Moisés, com júbilo e cânticos, segundo as instruções de Davi. Também pôs guardas nas portas do templo do Senhor, para que não entrasse ninguém que de alguma forma estivesse impuro. Levou consigo os líderes dos batalhões dos 100, os nobres, os governantes do povo e todo o povo, e juntos conduziram o rei do templo do Senhor ao palácio, passando pela porta superior, e instalaram o rei no trono. E todo o povo se alegrou. A cidade acalmou-se depois que Atalia foi morta à espada. Amém. Um texto um pouco longo, mas era importante eu ler, e hoje eu só vou ficar aqui num primeiro ponto com vocês, meus irmãos, só num primeiro ponto. Olha só que interessante, esse Joiada, eu sei que é uma leitura muitas vezes forte para nós, mas você tem que lembrar daquilo que nós já estamos ensinando nas mensagens passadas. Quem foi Atalia? Uma rainha impostora. E o que ela fez? Ela matou todos os descendentes de Davi. Quantos eram? Possivelmente dezenas. Somente um bebê sobreviveu, que foi Joás, que por acaso é a esposa de Joiada, que vão dar ali abrigo no templo. E Joiada, como um sacerdote, esconde da rainha. Durante quanto tempo? 6 longos anos. O povo, nesse episódio, estava perdido, desviado, cultuando a outros ídolos. Tinham saqueado o templo, tinham arruinado o templo, tinham construído um templo de Baal. Ou seja, irmãos, o povo de Deus aqui estava vivendo em ruína. Por quê? Porque um dia lá atrás, o filho de Josafá casou-se com Atalia, e aí se desviou e a ruína começou. Agora Joiada vai ser esse que preserva esse bebezinho de 1 ano de idade, 1 aninho, e esconde no templo. Então, eu quero ficar aqui e falar hoje com vocês sobre a promessa. Joiada conhecia a promessa de Deus. A promessa de Deus era o quê? Que quem tinha que governar sobre a nação era a linhagem de Davi. Era a linhagem de Davi. Ele conhecia a promessa. Mas olha só que interessante, irmãos. O fato dele ter escondido, será que trouxe para ele algum risco e algum perigo? O que vocês acham? Muitos riscos, muito perigo. Porque vocês têm que lembrar que são décadas de um povo, muitas vezes, desviado. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, Josafá, meus irmãos, ele reinou durante 25 anos. E aí ele passa o reino para o seu filho Jorão. Jorão reina durante 8 anos, quando ele assassina os seus próprios irmãos, e junto com Atalia, já começa a levar o povo de Deus a se desviar. Depois que Jorão é castigado por Deus, inclusive com uma profecia do profeta Elias, vem o seu filho Acasias, que também é outro desviado, que é o filho de Atalia, e ele também leva o povo de Deus ao quê? A mais ruína. Então soma aí,
8 anos do reinado de Jorão, mais 1 ano do reinado de Acasias. E aí vem essa impostora que se torna rainha por maldade. Pastor, e por que o povo não fez nada aqui? Porque ela estava com controle, irmãos. Irmãos, pense assim, muitas vezes você não reage simplesmente pela sobrevivência. Ela vai, e agora, quando ela vê que o seu filho Acasias tinha sido morto, o que ela faz? Os parentes, ou seja, os descendentes de Josafá, a grande maioria dos filhos homens já estavam mortos. Sobraram quem? As filhas mulheres. E sobraram quem? Os filhos e os netos das filhas mulheres das concubinas. Eram família real? Eram família real. Então qual era a grande ideia dela? Vou eliminar todos, extirpar todos. Dessa forma não vai ter sangue real. Dessa forma eu continuo no poder. E quando ela faz isso, dá para ver o seguinte, irmãos, ela causa um mal tão grande que todos se silenciam. Mas não se silenciam porque concordavam com ela, muitos por causa do medo. Pastor, algum problema aí? Nenhum problema, irmãos. Tem hora que a gente tem que sobreviver. Então ela pratica esse mal, ela assume o trono e fica durante 7 anos reinando no trono, saqueando o templo, cultuando a Baal e fazendo com que o povo cada dia peque mais. E Joiada estava ali, aparentemente sem fazer muita coisa, mas fazendo muita coisa para a glória de Deus. Então quando nós pegamos aqui esse período, irmãos, que na realidade dão 16 anos, são 16 anos apenas. Tá bom, pastor, mas e aí? E aí que possivelmente Joiada, ele já tinha participado de todo esse período e de todas essas transições, inclusive do governo e do reinado de Josafá. Como nós sabemos disso? Nós sabemos disso porque ele morre, irmãos, com 130 anos, Joiada. Então, quando nós pegamos e fazemos uma retrospectiva e voltamos um pouco na linha do tempo, possivelmente Joiada foi um sacerdote fiel nos dias de Josafá. Possivelmente ele era alguém que já cuidava da obra de Deus e participava junto com o rei Josafá de todas aquelas obras lindas. Mas vem Jorão e se desvia, vem Acasias e se desvia, vem Atalia e é maligna. Então ele não tem muito o que fazer. Mas na hora em que ele pôde ajudar, ele ajudou. Como? Escondendo alguém da linhagem real. Um único. E por isso que eu disse, irmãos, não subestime muitas vezes uma coisa que você faz para Deus. Uma única coisa. Pode ser o elo de uma grande vitória futura para a glória de Deus. Ele assumiu um grande risco. E olha só, ele conhecia a profecia. Ele sabia que Israel era de Deus e que deveria reinar um rei da linhagem de Judá e não uma rainha de Aba. Ele sabia que ele precisava fazer algo. E o que ele faz? Ele esconde. Então, em segundo lugar, ele não só sabia, ele não só conhecia da profecia, mas ele de fato, em segundo lugar, ele acreditava, ele tinha fé naquilo. Oh, meus irmãos, como isso é importante, meus irmãos. Conhecer a Deus é importante, conhecer a palavra de Deus é importante, mas de fato, acreditar de todo o coração é muito mais importante. Porque Joiada, irmãos, porque o título da minha mensagem é O Sacerdote Joiada. E eu mencionei na minha tese que ele era muito mais do que um sacerdote. Ele era o quê? Um amante à profecia. Ele amava, mas ele não tinha somente um amor de palavras. Ele tinha esse amor que ele cria. Ele cria tanto que ele assume risco. Qual foi o grande risco? Ele e sua esposa esconde agora o futuro rei de Israel, um bebê de 1 ano de idade. Ele sabia que ele podia ser morto, ele, a esposa e toda a descendência dele, e quem sabe todos os sacerdotes.
Então ele acreditava, ele não tinha essa fé que só fala com a boca, ele tinha essa fé que logo na sequência, em terceiro lugar, ele praticava o que ele cria. Meus irmãos, vamos recapitular aqui. Joiada, o que? Ele conhecia a profecia, ele não era um profeta, mas ele conhecia a profecia. Meu irmão, você conhece a profecia? Você tem sido ministrado pela profecia? Agora, em segundo lugar, você crê de fato de todo o coração na profecia? Como eu sei se de fato nós acreditamos de todo o coração? Porque em terceiro lugar nós praticamos a profecia. Posso ouvir glórias a Deus, igreja? Ele praticou, ele assumiu riscos, ele não teve medo, e se teve medo, soube lutar contra o medo, e mesmo assim preservou aquela criança. Aquela criança era o último da linhagem de Davi, mas não importa, ele preservou, ele pôs a cabeça dele na guilhotina contra uma rainha. Irmãos, vocês têm que lembrar que aqui nesse episódio, era um episódio de muita magnanimidade. A tribo do norte, a família de Acabe, já estava imperando. Quem era temente a Deus na tribo do norte? Somente a escola dos profetas, irmãos, e os discípulos, que eram um punhadinho de povo sofredor. E quem mais? Irmãos, esquece, o resto era tudo desviado. E o que tinha de gente crente era na tribo do sul. Mas agora o rei da tribo do sul se desviou, o outro rei se desviou, a rainha era uma diaba, pronto, não tinha mais nada o que fazer. O sacerdote ficava agora vendo o quê? É por isso que o texto lá em 24, número 24, 19 diz: embora o Senhor tivesse enviado profetas ao povo para trazê-los de volta para ele, e os profetas tivessem testemunhado contra eles, o povo não quis ouvi-los. Pastor, então o negócio era feio, porque tinha uma rainha diaba, o povo estava desviado, e o sacerdote, irmão, muitas vezes, com o povo desviado, você não faz muita coisa. Por que você não faz muita coisa? Porque o povo está desviado, você precisa do povo para cultuar a Deus. Agora o povo não quer cultuar a Deus, quer cultuar Baal, quer fazer pecados, então muitas vezes você fica se sentindo um peixe fora d'água. Meu irmão, em nome de Jesus, se você conhece a profecia, se você tem fé na profecia, você vai praticar a profecia, mesmo que muitos não pratiquem. Posso ouvir glórias a Deus, igreja? Quarto lugar, o que ele fez? Ele pratica como? Ele pratica guardando quem? O rei, e guardando o segredo também. Meus irmãos, ele não podia falar para todo mundo. Será que não tinha sacerdote ali meio desviado? Profeta desviado era apinhado. Tinha as escolas dos profetas, tinha os homens de Deus, mas você não sabe. Quando está todo mundo meio perdido, meus irmãos, você não pode confiar em muitas pessoas. Aqui é o episódio. Ele guardou, mas ele não só guarda, ele guarda em silêncio. E o que mais que ele faz em quarto lugar? Ele espera Deus agir. Meus irmãos, está esperando Deus agir na tua vida? Está esperando Deus agir no teu trabalho, na tua casa? Meu irmão, continua acreditando na profecia, continua crendo na profecia, continua praticando a profecia, guarda a profecia e os herdeiros da profecia, guarda em silêncio, não tenha medo e espera Deus trabalhar. Aqui foram 6 anos, não foram 6 dias. Muitas vezes a gente está orando há um mês, já está entrando em parafuso. Meus irmãos, aqui estamos diante de um homem de Deus, que não era um sumo sacerdote, que não tinha muito poder, mas ele pode ajudar, ele pode fazer, ele pode preservar, e ele se posicionou, e ele se manteve durante 6 longos anos, fazendo isso. Meus irmãos, persevere em nome de Jesus, persevere, porque em sexto lugar, o que nós vemos na vida de Joiada, nós vemos que ele de fato se colocou no seu devido lugar, pelo qual Deus tinha separado ele com perseverança. Filho, a tua fé vai ser provada. Filha, a tua fé vai ser testada. Filho, Deus vai permitir com que passemos coisas. É Deus, não é o diabo não. Porque no meio dessa tribulação, você, ao vencer toda a tribulação, se fortalecerá em fé em nome de Jesus. Continue firme,
Porque ele, em sexto lugar, ele persevera. Qual era o lugar que Deus tinha colocado para ele, meus irmãos? Qual foi a posição dele? A posição dele era ser um sacerdote. Agora ele está ali cuidando do rei. Agora ele está ali cuidando desse servo de Deus, que vai ser o futuro rei. Mas ele não tem pressa, ele espera o momento de Deus, ele espera o relógio de Deus, não é o relógio dele. Ele espera ver também as pessoas serem atingidas pelo milagre do Senhor. Meus irmãos, quantas são as vezes que a gente está queimando a etapa? Quantas são as vezes que a gente está querendo ocupar espaços que Deus não pôs para a gente ocupar? Meu irmão, dê glória a Deus pelo espaço que Ele te deu. Quer ver um espaço que Deus te deu, que você deve glorificá-lo sempre? A tua família. Quanto vale a tua família, meu irmão? Meus irmãos, um lar abençoado é a nossa grande herança nessa terra. Pastor, é só uma família simples. Não importa. É o espaço que Deus te deu, pai. É o espaço que Deus te deu, mãe. É o espaço que Deus te deu, filho. É um espaço pequeno, não importa, é o melhor de Deus para a tua vida. Porque muitas vezes a gente troca alho por bugalho, porque a gente quer ocupar espaço que Deus não nos deu. Joiada, ele perseverou, guardando o menino, protegendo o menino e esperando Deus agir. Quando o menino estava com 7 anos, e ele viu a atuação de Deus, aí ele chama então quem? O povo agora e os líderes. Por quê? Para realmente restaurar o Joás no lugar pelo qual era para ele sempre estar. Como ele disse aqui no versículo de número 3, toda a assembleia fez um acordo com o rei no templo de Deus. Joiada lhes disse: reinará o filho do rei, conforme o Senhor prometeu, acerca dos descendentes de Davi. Olha que perseverança dele, e olha que postura dele. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Joiada não poderia destituir a Thalia e se tornar agora ou o novo sumo sacerdote, ou quem sabe o futuro rei? Poderia. Ele poderia causar uma rebelião, ele poderia fazer muita coisa, mas o que ele fez? Ele perseverou, se colocando apenas no lugar dele. Qual era o lugar que Deus tinha dado a ele? De ele ser um pastor de Israel. E Deus deu um privilégio ímpar para ele. Ele pôde pastorear o futuro rei de Israel. E aqui ele se reúne com o povo. E aqui ele nomeia de novo o rei juntamente com todo o povo. E aqui, irmãos, o milagre de Deus volta a acontecer na nação, mesmo tendo uns desviados. Logo na sequência, nós vamos aprender semana que vem, ele vai restaurar o templo do Senhor e ele vai restaurar a adoração a Deus. Mas, em último lugar aqui, para eu terminar agora e orar com você, o que Joiada foi? Sobretudo, ele foi fiel a Deus do começo ao fim da sua vida. Muitas vezes você está esperando grandes coisas, você está esperando vir um arcanjo, um serafim, um querubim te dar uma palavra para você fazer uma coisa na nação. Meu irmão, muitas vezes é na sua casa, é com seus filhos, é na nossa comunidade. Eu canso de dizer aqui para alguns irmãos no meu particular, eu canso de dizer isso. Eu quero fazer o meu melhor para vocês, meus irmãos. Meu dever é aqui com vocês. Do que me vale fazer o meu melhor para tantos outros e deixar vocês famintos? Deixar vocês atribulados? Não cuidar bem de vocês? Qual é o papel do pastor Rai? É cuidar dessa igreja, começando por quem? Pela minha família. E depois, cada um de vocês. E depois, Deus vai sinalizar o que Ele tem para cada um de nós. Amém, meus irmãos? Quantas são as vezes que a gente troca alho por bugalho? Porque nós temos uma dificuldade. Nós temos as barreiras e a gente fala, não, eu estou indo para outro lugar. Aquele povo é muito rebelde. É o povo que Deus te deu para cuidar. Pastor, eu não aguento mais minha família. Foi a família que Deus te deu para viver. Pastor, eu escolhi errado.
Você pode até ter escolhido errado, mas Deus permitiu você ter escolhido errado. E se Deus permitiu você escolher errado, aceite os desígnios e os propósitos de Deus na tua vida. Nós temos, eu diria, uma utopia de querermos ser o Jesus Cristinho dos outros. Não, meus irmãos, nós não somos Jesus Cristo. Nós somos cristãos, pequenos cristos. E quando nós não nos tornamos Jesus Cristo, nós queremos nos tornar a quarta pessoa da Trindade. Não, meus irmãos, não existe a quarta pessoa da Trindade. O mundo não depende de você e de mim. Existe a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Não existe a quarta. Não é você, não sou eu, não é a nossa igreja. Deus opera sobre tudo e sobre todos. Quantas são as vezes da nossa vida que a gente fica queimando etapas? Que a gente, por exemplo, pega algo que é precioso, e Deus deu algo precioso, e a gente se envaidece com aquilo que é precioso. Vamos dar um exemplo aqui bem prático, vamos agora aplicar aqui. Deus te deu um dom, e porque Deus está te usando, você se vangloria, você fica soberbo, porque você agora é bênção. Ó, meus irmãos, se Deus arrancasse esse dom de você, sobra o quê? Sobra nada. Se está tendo uma virtude, não é porque o vaso é perfeito, mas é porque o que contém dentro do vaso é tudo. E o que contém dentro do vaso é a glória de Deus. Nós só somos vaso. Nós só somos vaso. Quantas são as vezes que a gente está insatisfeito com o que Deus deu? Ó, meus irmãos, seja o que Deus te fez ser, ocupe o espaço que Ele te permitiu ocupar, dê glórias a Deus e seja satisfeito. Porque Deus vai se revelar na sua vida com o que você tem, não com o que você deseja. Ó, meus irmãos, quando eu vejo, por exemplo, alguns pastores e alguns ministros de Deus sendo usados, pregando para multidões, escrevendo livros com uma facilidade imensa, como que eu fico? Eu fico morrendo de dor de cotovelo. Claro que eu fico. Eu falo, meu Deus, como eu queria ser daquele jeito. Quando eu vejo, eu falo, Pai, olha que coisa linda. Usa o teu servo. Eu tenho essa dor de cotovelo. É normal. Eu quero chegar lá na frente. Eu tenho os meus espelhos. Mas o Espírito Santo me ensinou desde novo. Eu te fiz de um jeito próprio. Eu te fiz de um jeito único. E eu vou te usar do jeito que você é, não como o outro. Ó, meus irmãos, entender isso é um segredo. Talvez você diga, pastor, mas eu sou uma pessoa com os parafusos meio, sabe, tudo bagunçado. Por fora, bela viova, por dentro, tudo bagunçado os parafusos. Deus vai te usar com os parafusos como você é, em nome de Jesus. Ele vai te consertar, e depois de te consertado, você vai ser uma testemunha viva do que é ser um vaso de Deus nas mãos do Senhor. Meu irmão, muitas vezes a gente fica querendo ser igual ao outro. Eu digo isso, irmãos, quando eu falo assim sobre dor de cotovelo, me entenda bem, viu? Me entenda bem. Eu olho esses grandes homens de Deus, eu falo, Deus, mas eu aprendi uma coisa, Deus vai usar o Raimundo como ele é, com as limitações que ele tem, porque a glória é para ele, não é para o Raimundo. Quando a gente deseja, não tem nenhum problema da gente desejar, mas quando a gente quer substituir o que Deus não nos pôs, aí, meu irmão, aí você vai morrer. Você vai morrer, porque se você está querendo ocupar o lugar que Deus não te pôs, você vai morrer. Joiada, qual é a grande lição que nós temos desse servo de Deus? Nós temos a grande lição, ele foi uma pessoa extraordinária, ele foi fiel do começo ao fim, ele foi fiel do começo ao fim. Ó, meus irmãos, Deus não está te pedindo aqui para você ser além do que você é. Deus só te pede para você ser fiel a Ele, do seu jeito, da sua forma, e o mais Ele vai fazer na tua vida. Confia no Senhor, não subestime, meu irmão, o dom que Deus te deu. Deus te pôs para cantar, então cante dando o seu melhor louvor. Deus te pôs para ser um membro fiel, então seja um membro fiel em nome de Jesus. Tem pessoas, irmãos, que querem fazer a obra de Deus, mas não são nem crentes fiéis. Ô filho, seja fiel no pouco, filho. Seja fiel no pouco, filha. Para de vaidade, de jactância, de soberba. Isso é tolice, isso é vaidade, você vai morrer. Porque muitos morrem nas igrejas, porque eles se colocam onde Deus não pôs eles.
Aqui Joás era rei, ele foi separado para ser rei. E Joiada foi separado para ser sacerdote. E o que mais? Ele e a esposa foram separados por longos 6 anos para proteger o rei. Só isso. E ele protegeu muito bem, se colocou no lugar dele, foi fiel até o fim, e Deus o abençoou. Nas semanas que vêm eu quero trabalhar sobre a obra dele. Meus irmãos, ele foi um elo de bênção. Um elo de bênção. A linhagem de Davi respirou de novo. A linhagem de Davi voltou a restaurar o templo, voltou a adorar por causa desse elo forte. Meu irmão, nós somos elos fortes aonde Deus nos pôs. Você é um elo forte na sua família, você é um elo forte nessa igreja, você é um elo forte na nossa geração. Ou nós somos elos fortes ou não somos. Nós precisamos entender isso. Muitas vezes o seu papel na geração é ser um crente fiel, é ser um obreiro fiel, é ser um sacerdote fiel, é ser um elo forte. Enquanto muitos estão desviados, enquanto muitos estão perdidos, só se mantenha na posição em nome de Jesus. E quando chegar o tempo de Deus mover as águas, aí você vai se deliciar, aí você vai glorificar mais a Deus, porque aí, irmãos, a gente vai ver, meus irmãos, chegou o grande tempo de Deus. Meus irmãos, para eu concluir aqui, eu não vejo a hora do Espírito Santo ser derramado sobre a igreja brasileira e sobre o mundo e fazer um grande avivamento. Eu não vejo a hora de um mover de Deus começar sobre esse planeta. Eu não vejo a hora. E sabe qual é a minha oração? Eu falo, Senhor, me deixa ser o último da fila no avivamento. Me permite, Senhor, o último da fila, não tem problema. Só não me deixa não participar, porque eu quero participar, eu quero colaborar, eu quero, Senhor, porque vai ser um momento que as águas estarão agitadas para a glória de Deus. Vai ser o momento que as nações virão a Cristo. Vai ser o momento dos grandes avivamentos. Mas, meus irmãos, lá na frente só chegará se aqui dentro, se hoje a gente se mantém fiel ao Senhor, fiel à profecia. Joiada não era um profeta, mas eu ouso dizer que ele tinha intimidades com Elias e com Eliseu. Ele morreu com 130 anos, irmãos. Vamos imaginar. Ele viu Elias, ele viu Eliseu, ele viu Micaías, ele viu Jeú, ele viu tantos outros servos de Deus, ele participava. E muitas vezes ele devia orar junto com esses homens de Deus, ele devia compartilhar os seus segredos, e o maligno estava lá. E os endemoniados estavam lá fazendo o que eles fazem. Porque o que um endemoniado faz? Um endemoniado vai cultuar os demônios, ao pecado. E aí, pastor, e aí que deixa eles, meus irmãos? Deixa quem está perdido se perder. Porque que o santo se santifique mais e que o impuro continue na sua impureza. Mas que nós nos mantenhamos fiéis ao Senhor. Fiéis ao Senhor. Eu quero acreditar que aqui nesses 6 anos... ele se alimentava dos profetas, ele se alimentava da profecia sagrada. Ele não era um profeta, mas ele amava a profecia. Ame a profecia, ame a profecia, ame a profecia, e Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. As palavras de Josafá, quando ele ecoou naquela grande batalha: creia no Senhor e vocês serão sustentados. Creia nos profetas e vocês terão a vitória. Eu acredito que Joiada fazia com que essas verdades fossem vividas por ele dia a dia. Eu creio no Senhor. E mais um dia ele era sustentado, mais um dia aquela criança era protegida. Meus irmãos, imagine 6 anos cuidando de um rei e uma rainha diaba. Imagine essa cena, inimigos, pecadores, aliados à rainha, e ele escondendo. Passava um perigo aqui, outro acolá, e ele ali protegendo. Ou seja, dia a dia ele foi sustentado, porque ele creu em Deus. Mas ele não tinha uma fé só da boca, ele tinha uma fé da atitude e da prática. É isso que Deus espera de nós, irmãos. E o que mais, pastor? E quando ele ficava em crise? Meu irmão, o texto não diz, mas eu imagino. Você está escondendo uma criança com a sua esposa, debaixo do nariz da rainha diaba, que estava passando muitas vezes pela criança, e dentro de você tem medos, e você fica pensando: mas Deus, como que eu vou fazer isso?
Quem sou eu, sacerdote, diante desse demônio, cheio de soldado, dessa maligna que acabou com a linhagem real? Quem sou eu? Oh, meus irmãos, se mantenha fiel diante de Deus na profecia, porque crê na profecia, você vai ter vitória dia a dia em nome de Jesus. Não importa se o diabo está dizendo que ele vai te destruir, isso é besteira, isso daí não vai acontecer, porque você está firmado na rocha que é Jesus. Amém, meus irmãos? Eu deixo essa palavra ao seu coração e quero que você olhe para o sacerdote Joiada como uma pessoa muito mais do que um sacerdote, um amante da profecia, alguém que amava a Deus, amava a palavra de Deus e amava o povo de Deus. Amém? Que Deus faça isso conosco. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa manhã tão especial, pela vida de Joiada, Senhor. Ó Deus, guarda essa palavra no nosso coração e nos abençoa. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a Te conhecer cada dia mais, a ter fé em Ti, praticar o que acreditamos, guardar no nosso coração tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos, Deus, a perseverarmos e a agirmos na hora certa, e assim, Pai, vermos o Teu agir entre todos. Ó Deus, ajuda-nos a ser fiel do começo, meio e fim, e que a Tua bondade e a Tua misericórdia continue com todos nós. Continue falando aos nossos corações e continue nos abençoando grandemente, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Se essa palavra foi bênção à sua vida, compartilha com o maior número de pessoas. Não deixe de se inscrever nas nossas redes sociais, deixar o seu joinha. Se você não gostou, não tem problema, pode dar o seu dislike, mas se você amou esse culto, deixe o seu like, coloque aqui os seus pedidos de orações, e eu quero agradecer mais uma vez a vocês que vieram aqui e aos irmãos que estão conosco nas redes sociais. Eu pretendo muito em breve, estar alinhando com os nossos irmãos aqui do Comunicação, para também colocar nos nossos telões os irmãos que estão nas redes sociais conosco. Eu acho que isso seria uma coisa muito legal, pelo menos a foto deles, os lares, sabe, mostrando que nós estamos interagindo em tempo real, com irmãos aqui, irmãos longe daqui, irmãos até como minha mãe, lá do litoral, e quem sabe uma hora em outros estados. Isso vai ser uma interação muito legal. Como a gente vai fazer tudo isso eu não sei, mas Deus vai nos dar sabedoria, porque esse é um momento maravilhoso que Deus está nos permitindo viver. Amém, meus irmãos? Quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, com todos os servos de Deus, com todos os filhos de Deus, agora e para sempre. Amém. Um excelente domingo a todos. Pode se abraçar, meus irmãos. Deus abençoe.